nem ensaiamos. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. A gente vai caminhar debaixo de uma palavra que eu conheço há muito tempo, mas que em todo o meu ministério, mais de 10 anos, eu nunca parei para pregar. Eu nunca preguei sobre esse texto. E essa semana, revisitando as minhas notas, o Senhor me trouxe à memória essa palavra. E eu vou te dizer que Deus é tão perfeito, Deus é tão sobrenatural, que enquanto o Senhor ministrava no meu coraçãozinho essa palavra, eu já sabia o primeiro endereço aonde ela iria parar. Hoje à tarde, enquanto eu orava no meu quarto, falava com Jesus, eu liguei para 2 amigos e disse: tem uma palavra de Deus para vocês. Então o primeiro, vamos dizer assim, aquele que recebeu, já foi à tarde o primeiro, mas agora é você. E agora é você que está aí na sua casa. Só que veja, esse sentimento, ele vai trazer tanta paz para o teu coração, que se você crer de todo o teu coração, meu lindo, a sua vida vai ter uma guinada de história sobrenatural. Vamos lá. Muito obrigado aos irmãos que creram. Temos uns 30 aqui que creram. Elias, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: como vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nesses anos, senão segundo a minha palavra. Elias está dizendo. Verso 2 diz: e a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o oriente e te esconda junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, e ordenarei que aos corvos levem alimento para você. Bom, eu sei que você compreende o que eu vou dizer, mas algumas coisas que Deus nos impulsiona, que Deus nos encoraja, que Deus nos envia, algumas circunstâncias que nós entramos amando do Senhor, são extremamente desconfortáveis. Veja, é que Deus é um Deus de amor, e a gente sabe disso. Mas quando Ele nos manda para uma missão, e todos nós temos as nossas missões, elas não são confortáveis, porque elas exigem algumas renúncias, decisões radicais, que nos cobram, que mexem com o nosso coração e as nossas emoções. E uma das coisas que mais paralisa o ser humano não é a ausência de palavra de Deus sobre nós, não. O maior motivo de paralisarmos é o medo que temos para viver o que Deus manda. E eu vou te falar, lindo, que não é fácil. Não é fácil ouvir direções do Senhor, porque sempre é maior do que a gente, é sempre muito maior do que a gente imaginou. Então para nós sempre é tão difícil e tão impossível, que a gente sempre diz a mesma coisa: não consigo. Quando Deus chama Moisés, ele diz: não consigo, não falo bem. Quando Deus chama o Noé, ele é um senhor, todo mundo tem a mesma reação quando Deus chega. Não será que não tem outro melhor? E veja, isso é uma coisa que a gente precisa de maneira urgente compreender. A forma que Deus trabalha, por mais que nos assuste, é segura. Eu vou ser mais claro com você. Você já foi numa montanha russa? Sim ou não? Irmão, eu sou apaixonado por montanha russa. Qual que é a sacada da montanha russa? Você quase morre, mas você não morre no final. Porque tem uma coisa, é segura. Quem entrou ali pela primeira vez não foi um ser humano, foi um saco de areia. Aquilo rodou e rodou e rodou milhares de vezes, e tudo foi testado para que você entrasse
tivesse muita adrenalina, mas saísse vivo. Irmão, é loucura. Mas parece que às vezes Deus olha pra gente e diz: está muito de boa, né? Vou te dar uma montanha russa pra você andar. Aí você fala: Senhor, mas eu não vou aguentar, porque é grande demais pra mim. O Senhor fala: você vai, porque eu estou cuidando de você. Olha só, quando Deus chega para Elias e fala: Elias, sai de Gileade, é por um motivo. Deus primeiro encorajou ele a levantar uma palavra. A palavra de Elias é sinistra. Ele diz para Acabe: não vai chover mais nessa terra, e só vai voltar a chover o dia que eu falar que é para voltar a chover. Então o que ia acontecer? Seca. Então, para que ele não fosse obrigado a voltar atrás das suas palavras, Deus falou para ele: sai de Gileade e vai para o ribeiro de Querite. Agora observe bem, Gileade, que é onde ele mora, é um lugar nas montanhas, um lugar maravilhoso, está tudo certo. Aonde Deus envia ele é para o meio do deserto da Judéia. Ou seja, num dia ele é um homem que tem uma residência, no outro dia ele é um fugitivo morando no deserto. Então veja, quando Deus nos aponta alguns caminhos, a gente fica desesperado, porque a gente diz: Senhor, olha o que eu vou ter que abrir mão, olha o que eu vou ter que deixar para trás. E aí Deus continua dizendo: vai. Só que veja, a forma com que Deus faz com Elias me dá uma alegria muito grande, porque vivi sem ter ouvido dessa forma. Quando Deus nos fez tomar decisões radicais, e tomamos muitas na vida, e que nos cobraram medo, angústia, o Senhor sempre fez a mesma coisa, só que eu não sabia que era dessa maneira que acontecia. Eu vou ser claro. A Bíblia diz que quando Deus fala com Elias: Elias, vá para o Querite, ele diz: e eu... Bom, os olhinhos, olha no olhinho. Deus diz para ele: Elias, eu enviarei os corvos para te servir. Haverá um riacho, e você vai beber água desse riacho. Então agora a gente diz: mas ainda é deserto. Porque é a primeira coisa que a gente pensa: mas ainda é deserto, ainda não é Gileade, ainda não é o que a gente gostaria. Mas é o que Deus tem para agora. Só que veja bem, que coisa incrível. O que Deus está dizendo é que antes de ele preparar a fuga, ele já preparou o riacho de Querite para receber o Elias. Ou seja, Deus nunca vai te enviar para uma circunstância, para um lugar que antes ele já não tenha preparado a provisão para te receber. Deus nunca vai te expor a perigo. Se ele disse vai, pode ir, porque tem algo te esperando nesse lugar. Deus não deixa os seus sem provisão, ele não abandona, ele não vira as costas, ele não esquece. Então se ele disse vai, vá. Mas devia ter um medo, vai, porque a segurança está te esperando, a esperança te aguarda, o cuidado de Deus está em tudo. E por isso que a certeza que temos é: Deus está cuidando de tudo, todos os detalhes. Veja, é como quando a gente viaja, que são várias pontas soltas que precisam ser amarradas. Se a gente vai chegar no aeroporto, tem que ter alguém esperando no aeroporto. Então, a certeza que eu saio de casa é: quando eu sair, pegar o avião, e quando eu chegar no aeroporto vai ter uma equipe me esperando, que é o pessoal da nossa equipe. A gente vai entrar na van e vai para o hotel, e o hotel já vai estar reservado. E tudo isso aconteceu antes de eu sair de casa. Sabe o que é a loucura com Deus? É Deus, antes de liberar uma palavra sobre você, já preparou todo o caminho para você caminhar. Antes de Deus impulsionar você para uma decisão radical, Deus já viu tudo lá na frente e está tudo preparado para que você chegue. Agora, lindo, não é fácil, porque são nesses dias de provisão que a nossa fé é testada. Porque veja, Elias dormia com a última refeição dos corvos, levavam para ele pão e carne. É louco, não é? Imagina um corvinho vindo, chegava, comidinha para Elias.
E a Bíblia diz que isso acontecia 2 vezes por dia, de manhã e de noite. A cena é maravilhosa, não é? Mas todo dia que Elias ia dormir, provavelmente ele pensava em 2 coisas: e se o riacho secar? E se o corvo não vir amanhã? Veja, a nossa dependência de Deus está sempre sob júdice. Sempre, sempre. Nós sempre estamos dizendo: será que Deus vai continuar fazendo? Será que Deus vai continuar abençoando? Será que Deus vai continuar abrindo as portas? Será que o lugar que eu estou indo, estou certo? Será que Deus não vai me abandonar? E aí a Bíblia diz que Deus não abandonou Elias, porque chegou um dia que o riacho secou. Chegou um dia que o Elias acordou, olhou no riacho, o riacho não tinha mais água. Naquele momento a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio até Elias e falou: Elias, chegou a hora de partir. O Elias já está assim. Partiu Gileade. Não, Sarepta. Irmão, quando a gente pensa que acabou, Deus diz: não, tenho mais mais um negócio do processo que vai aprender. A Bíblia diz que Elias vai a Sarepta. Como que vai acontecer? Deus diz para ele: quando você chegar em Sarepta, você vai encontrar uma viúva, e essa viúva vai prover para você. Elias sai do riacho que ficou seco, por conta da seca que chegou até onde ele estava, e chegou em Sarepta. Quando ele chega em Sarepta, ele avista a viúva que Deus havia dito para ele. Então ele vai até a viúva e diz: Deus me mandou aqui, e Deus falou que você vai me prover. Aí a viúva de Sarepta diz para ele: tem um problema, tenho pouca farinha na botija e pouco azeite. Não tenho quase nada de azeite, quase nada de farinha. E ela diz: se eu pegar o que tenho, como eu e meu filho hoje, e amanhã morreremos. Aí o Elias disse: pode fazer, faz um bolo para mim, pode ir lá, que se você fizer, não faltará provisão para mim e não faltará provisão para você. Não, irmão, nós envolvemos um terceiro. Você pode dar glória a Deus mais alto agora. A gente acabou de envolver um terceiro. Então deixa eu te explicar, lindo. Deus vai usar o sobrenatural para prover você no deserto. Deus vai usar o sobrenatural para cuidar do teu coração. Mas Deus também vai usar pessoas improváveis para fazer com que a sua missão continue. Deus vai levantar pessoas e vai colocar do teu lado, para que quando te falte forças, a força seja provida de quem está perto de você. Deus vai usar pessoas que amam a Jesus e que vão cuidar de você nos dias mais difíceis da tua vida. Não importa como, não importa quando, não importa onde. Entenda, lindos, todos nós precisamos de pessoas assim, que aquilo que nos falte sobre nessa pessoa. E às vezes nem sempre vai sobrar, mas quem ama não dá do que sobra, dá daquilo que tem. E sabe qual que é o bom disso? É porque é uma esperança para os dois lados. Os filhos do Senhor não ficarão sem provisão, mas aquele que oferece provisão aos filhos do Eterno também jamais ficarão sem provisão. A Bíblia diz que é isso que acontece. A Bíblia diz que a viúva fez o bolo e não cessou o azeite nem a farinha. A Bíblia diz que multiplicava e não acabava, até que um dia, no meio de um deserto de provisão, que não faltava nada, mas ainda não era o lugar legal, a Bíblia diz que a viúva chega para Elias e diz: meu filho morreu, e eu não sei o que está acontecendo. Será que é porque você está aqui e Deus está fazendo isso? Aí Elias diz: me leva até onde ele está. Sobe no quarto aonde está o garoto, e a Bíblia diz que Elias faz uma coisa: ele deita por 3 vezes por cima do garoto e ora. E a Bíblia diz que Deus ressuscitou o menino. Eu vou ser claro com você, lindo. Talvez você se identifique, mas eu gosto de andar com gente que está nas mãos do Senhor.
Eu gosto de andar com gente que está sendo cuidado por Deus, porque quem ouve a voz de Deus é sensível para interferir no milagre que eu preciso também. Talvez seja você a viúva, ou talvez seja você o Elias, não importa. A questão é, quem serve é servido, e o milagre está dentro da casa da viúva. Bom, quando a gente pensa, acabou, agora o percurso se encerra, a Bíblia diz que Elias diz: chegou a hora de eu voltar. Veja, ele estava aqui, ele desceu, ele continuou descendo, e ele diz: agora eu tenho que voltar lá. Sabe o que ele quer? Ver o Acabe de novo. Ele fugiu de Acabe, e agora ele quer ver Acabe de novo. Então ele chega, chama por Obadias. Obadias atende, ele diz: me leva até onde Acabe está. E ele diz: não vou fazer isso com você, ele vai te matar, a gente está numa seca terrível, e é por sua culpa. E ele diz: não, eu quero falar com ele. Você pode tentar me impedir, eu não vou fugir. Irmão, sabe qual que é a loucura de tudo, meu lindo? É que Elias é o garoto que estava agora há pouco no deserto. O Elias é o garoto que agora há pouco estava esperando o corvo chegar com o alimento. O Elias agora há pouco era o garoto que estava pedindo ajuda para uma viúva. Mas agora ele está dizendo que quer enfrentar o rei. Exatamente isso. Porque uma coisa que a gente não pode esquecer jamais é que as provações dos processos que Deus nos colocam se tornam um combustível para a fé que nos leva para algo sobrenatural. Se aquilo que nos doía, se aquilo que nos feria, se aquilo que nos colocava de joelhos realmente te alcançou, pode ter certeza que mudou muita coisa dentro de você. Você é uma coisa antes da provação e você é outra pessoa depois dela. A maturidade, a fé desenvolve, tudo cresce. Então agora você precisa observar: Elias não é o garoto que saiu, é outro garoto agora. Chamam o Acabe, levam ele até o Monte Carmelo, e a Bíblia diz que é nesse lugar que Elias diz é porque é maravilhoso, porque Baal, que era o deus de Acabe, que havia pervertido o reino, era o deus da chuva e da fertilidade. Não tem chuva e não tem mais fertilidade. Então volta Elias dizendo: fala pro Deus de vocês mandar chuva. Elias é atentado, irmão. Eu vou te falar uma parada: quando você vive o processo, você fica igual. Irmão, você conhece aquele crente sinistro que diz, no meio da... tá tudo dando errado, confusão, crise, pau, guerra, e ele diz: Deus está cuidando de todas as coisas, porque posso... Você conhece alguém assim? Alguém que se fala... Está perto de você? Alguém que o pau pode estar torando, irmão, e ele está cheio do Espírito Santo, entendeu? Ele é corajoso. Irmão, pode ter certeza que esse aí já passou por processos tão doloridos, porque ninguém fica assim sem treinamento. Ninguém fica forte sem academia. Ninguém amadurece sem escola da vida. Ninguém cresce se não for a força do alimento. Irmão, a gente precisa de treinamento. Elias está diferente, irmão. Eu acabo, o que é isso? Aí os profetas de Baal, todo mundo louco para pegar ele. Ele falou assim: se o Deus de vocês é real, manda descer chuva. Não desce. Manda descer fogo. Não desce. Aí Elias: então agora é minha vez. Desce fogo do céu. Aí a Bíblia diz que Elias levanta os olhos e começa a dizer: eis que vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia! No meio do deserto, no meio da seca, tem um homem de olhos levantados dizendo: está chegando a chuva, vai voltar, as mãos do Senhor estão voltando sobre a terra de Israel. Lindo! Só tem essa ousadia quem vive a provisão do Senhor. Então, lindo, eu não sei qual estágio da vida que você se encontra, mas se talvez você esteja na curva descente, sabe, na curva decrescente da história, você precisa saber: Deus está cuidando de
tiver alguém perto de você que é bonito, se não tiver, não precisa falar não, mas eu acho que é bom, para não dar briga. Fala para ele: lindo. Para assim, não importa a treta, o tamanho da confusão, o nível do processo, Ele está cuidando de tudo. Quando eu estava no começo do ministério, tinha tomado decisões muito radicais. Estava vivendo o sobrenatural, mas com muito medo. Eu me lembro que uma das orações que eu fiz para o Senhor foi: Jesus, eu vou te obedecer, eu vou ouvir a tua voz, mas não me desampara. Jesus, eu não quero ter que pedir para o meu pai um dinheiro para pagar uma conta. Senhor, o Senhor está dizendo que o Senhor vai me sustentar e que é para eu ouvir a tua voz, então eu vou, mas não me deixa passar vergonha. Me lembro que naqueles dias eu fui num lugar ministrar e eu recebi uma oferta de R$600 na época. Me lembro que, casalzinho jovem, eu e minha esposa chegamos em casa, pegamos as continhas do mês. Você sabe o que é isso? Pegamos as continhas do mês, começamos a somar. Pegamos todo o dinheirinho meu e dela que havíamos ganho aquele mês, colocamos juntos. E faltou R$300. Aí eu me lembro que eu dobrei o joelho e disse: Jesus, eu só te pedi uma coisa, que eu não passasse vergonha. Como que eu vou ter que ligar para o meu pai, Jesus, com 22 anos, para dizer que está faltando dinheiro para pagar a luz, Senhor? Jesus, não me deixa passar essa vergonha. Eu estou confiando que o Senhor está provendo, então, por favor. Lindo, isso era domingo de noite. Segunda, eu estava na rádio que eu trabalhava. Chega um rapaz, Alexandre, bate na rádio. A recepcionista abre, ele diz: eu preciso falar com o Dave. E aí eu vou lá para falar com o Alexandre. O Alexandre está com um envelope branco na mão, escrito: a bênção continua. Irmão, eu fui correndo pro banheiro. Falei: Senhor, eu preciso abrir logo, Jesus, não vou aguentar. Aí eu abri. Quanto que faltou na noite anterior? Quantos tinha no envelope? 300. Eu podia falar para você: tinha R$1.000. Sobrou 600, não, sobrou 700. Não, irmão. É que no tempo de provisão não sobra nada. No tempo de provisão, o que entra, sai. Eu vou ser mais claro com você. Enquanto você vive na provisão, não guarde nada. Porque o Deus que provê hoje vai prover amanhã, depois de amanhã e enquanto for necessário. Você entendeu bem, lindo? Deus não vai te abandonar. Não importa se a circunstância é difícil, não importa se o plano é ousado demais. Se Jesus está te impulsionando, pode pular de cabeça. Ele vai sustentar, Ele vai prover, Ele vai cuidar de todas as coisas, porque Ele nunca te manda para um lugar que Ele não preparou a tua chegada primeiro. Agora, provisão não é tempo de guardar. É louco isso, não é? Não tem de guardar, porque se você guarda, você está dizendo: não acredito que amanhã vai vir de novo. Tempo de provisão não se raciona. O que Deus manda, come. Aproveita, porque vai chegar um dia que o tempo de provisão vai passar e